Bom dia, querido irmão, bom dia, querida irmã, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Bom Dia com Jesus. Eu quero te fazer um pedido que você possa estar colocando nos comentários deste vídeo o seu pedido de oração e posteriormente eu estarei orando por este seu pedido, para a honra e glória do nosso Deus. Hoje nós iremos meditar na palavra do Senhor que está em Gálatas, no capítulo 5, e o verso é de número 1. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Que linda a palavra do Senhor. Glórias ao nosso Deus. Aqui, queridos, na carta aos Gálatas, a partir do capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele se mostra também já bem preocupado com os irmãos da igreja de Gálatas, porque muitos desses irmãos estavam voltando a ter as suas vidas como anteriormente eles tinham. Quando aqui Paulo diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, ele já está nos informando qual o propósito dessa liberdade que Cristo nos concedeu. Mas também nos deixa várias questões, como por exemplo, qual liberdade seria essa? O quão grande significa esta liberdade? E aí é que muitos cristãos hoje em dia estão confundindo esta liberdade que o Senhor Jesus nos concedeu. Hoje, a liberdade está sendo confundida com libertinagem, que são palavras totalmente que não são sinônimos. A liberdade que Cristo trouxe até a nossa vida não é a libertinagem que muitos cristãos estão vivendo. Muitos cristãos estão utilizando a graça do Senhor Jesus como um motivo de justificativa para os seus atos pecaminosos. É como muitos dizem assim: é só uma mentirinha, Deus ele vai me perdoar. É só alguma coisa que eu peguei, eu furtei, eu roubei. Foi só um pensamento malicioso que eu tive fora do meu casamento. Então, essa libertinagem tem entrado dentro dos corações e tem confundido os pensamentos dos cristãos. Mas a liberdade a qual Paulo aqui se refere é a liberdade que Cristo nos concedeu, porque antes éramos escravos. Antes nós estávamos algemados, nós éramos escravos do pecado. Querido, eu quero resumir aqui para você um pouquinho a respeito do pecado. O pecado, ele é algo que entra na nossa vida pela a nossa mente. O pecado é algo que ele não só nos distancia de Deus, mas o pecado também condena. O pecado ele tem o poder de condenação. O pecado ele também nos torna escravos. Nós somos escravizados pelo pecado. E o pecado ele também nos torna cegos espiritualmente ao reino de Deus, às coisas, à justiça, às verdades que vêm do Senhor. Então, quando nós começamos a pecar, nós começamos não tão somente a se distanciar de Deus, mas nós estamos nos condenando. Nós estamos sendo escravos dos nossos pecados, dos nossos vícios, da nossa carne. E então nós, como se tivéssemos escamas em nossos olhos, nós não olhamos para as coisas do reino do Senhor. Nós não buscamos a presença do Senhor e muitas vezes nós colocamos a culpa em Deus. Achamos que Deus é que está se distanciando de nós, enquanto na verdade somos nós que estamos nos distanciando de Deus por conta do pecado e muitas vezes sem perceber, pois estamos cegos espiritualmente. E o pecado, querido, ele leva à morte.
o salário do pecado é a morte. Quando a Bíblia diz isso, ele se refere não tão somente à primeira morte, mas à segunda morte também. E é isto mesmo. Nós passamos por duas mortes, e a primeira morte é a morte espiritual, é quando estamos cegos para o reino do Senhor. E a segunda morte, então, é a morte física, ao qual nós sofremos. E o pecado muitas vezes nos leva à morte física. O pecado muitas vezes traz a depressão, muitas vezes traz o suicídio, muitas vezes traz o pânico, o medo, todas as síndromes que têm afetado hoje o coração da humanidade, ela vem do pecado. A raiz de todos os maus, podemos dizer que é o pecado. Então, a liberdade a qual Cristo nos trouxe é para que sejamos livres do pecado, é que para que sejamos justificados em Cristo. Cristo, Ele nos perdoou e Ele pegou todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, tudo aquilo que é de vício na nossa vida e levou com Ele para a cruz. Ele tomou o nosso lugar. É como se num julgamento nós fôssemos os réus e então o juiz fosse bater o martelo e Cristo se levantasse no meio de todas aquelas pessoas que ali estão e dissesse: eu vou pagar por ele. E ele pagou. Cristo pagou o preço que deveria ser pago por cada um de nós naquela cruz. E eu li um livro e ele diz que todos os seus pecados estão perdoados. E neste livro ele faz uma ilustração de que como se um homem estivesse peregrinando pela cidade e ali ele faz proposta para as pessoas, para que elas pegassem todos os seus fardos, todo aquele saco que está pesado em suas costas e levasse a um determinado dia, uma determinada hora sobre ele em uma praça que ele amontoaria todos aqueles fardos pesados e ali ele consumiria. E naquele dia muitas pessoas levaram esses fardos e depositaram sobre ele, mas ele ficou no meio de tudo aquilo que estava sendo ali depositado. E isso foi o que Cristo fez por cada um de nós. Ele toma todo o nosso fardo e Ele conduz até a cruz, Ele sofre por amor a mim e a você. Então a liberdade que Cristo nos oferece é a liberdade para sermos livres do pecado, para nós tirarmos as nossas algemas não pelas nossas forças, mas pela graça e pela misericórdia que nos alcançou. Então que você possa estar refletindo nesta mensagem e que se você, por algum momento, você está distante da presença do Senhor, você pode ter vivido maravilhas na presença de Deus e hoje você está caminhando de volta, como o apóstolo diz aqui, não se submetam de novo a jugo de escravidão. Não deem passos para trás, não voltem à sua velha vida. Não pratiquem os seus atos que antes você praticava. Você foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Jesus. E Ele quer te transformar dia a dia, os seus pensamentos, as suas ações. Mas você deve permitir com que assim Ele faça. Volte para a palavra do Senhor, volte para os ensinamentos de Cristo. Não faça como alguns dos irmãos em Gálatas que estavam até também voltando a praticar certas coisas da lei, a idolatria. Não volte a tais práticas, não volte a pensar como antes. Deixa Jesus tomar o seu coração, deixa Jesus moldar a sua vida, o seu caráter. Volte para a palavra do Senhor, volte a buscar a presença do Senhor. Eu tenho certeza que você viverá maravilhas e sentirá essa liberdade dentro do seu coração, porque foi para essa liberdade que Cristo nos libertou, para sermos chamados de filhos, para sermos co-herdeiros da herança de Deus, da promessa feita por Deus.
e juntos um dia estarmos todos face a face com o nosso Mestre, o adorando e o louvando para a honra e glória de Deus Pai. Reflita nesta mensagem, pense, se você está distante do Senhor, volte aos caminhos de Deus. Ele está de braços abertos para te receber, para te ensinar, para te ajudar a passar por mais essas dificuldades que você está tendo. Que você possa, nesse dia, ter um excelente dia na presença de Jesus. Tenha um bom dia.